Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, dessa sexta-feira. Uma sexta-feira aí, é claro, muito agitada, muito movimentada na nossa colina histórica. Sexta-feira de novidades quanto a Brian Rodrigues, né? Esse uruguaio de 24 anos de idade, de seleção do Uruguai, pode estar sim chegando na nossa colina histórica. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Fala Gigante. Tem proposta já na mesa do uruguaio e também trazer muitas outras informações sobre, sabe o que, meu amigo? 777 Partners. É surreal. Eu falo, é surreal a cara de pau desses caras. A cara de pau desses americanos. E pra mim, errado não são eles não. Aliás, até são. Entretanto, mais errado do que eles é quem foi que colocou eles aqui no Vasco. Mas isso é assunto para o vídeo. A gente vai falar muito sobre o que está acontecendo aí nos bastidores. Tem 777 voltando a agir em disputa pelas ações da SAF Cruz Maltina. Enfim, meu amigo, um Fala Gigante importantíssimo e completamente imperdível para todos vocês. Entretanto, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde. Temos o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Curtindo principalmente, se inscrevendo também. Tem muita gente assistindo aos nossos vídeos e não se inscrevendo no nosso canal e compartilhando o nosso conteúdo para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show? Conto com você, hein, Vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, antes de entrarmos aí no assunto sobre 777 Partners, que para mim é um assunto até mais importante do que esse assunto de Brian Rodrigues, falando exatamente sobre o Brian. Nós, e aí eu vou falar, nós, eu, Lucas, canal do Gigante Vasco, a gente, algo em torno de 2 semanas atrás, fez essa apuração. A gente teve essa informação, foi atrás do empresário do atleta e conseguiu, junto ao empresário do jogador, a confirmação de que Brian Rodrigues vinha sendo novamente procurado pelo Vasco. O Vasco chegou a negociar com a América do México na última janela de transferências pela contratação do atacante uruguaio. Entretanto, à época as coisas não andaram. Por quê? O Vasco tentou contratar o Brian Rodrigues lá naquela janela. E por que também as coisas não andaram? Foi um misto de coisas. Lá no meio do ano passado, o Brian Rodrigues ele já era um grande nome. Assim que o América do México contrata o Brian, já o contrata realmente com esse status de grande jogador. O Brian Rodrigues sempre foi um craque. É um jogador jovem, é um jogador de seleção uruguaia. O Brian Rodrigues tem 24 anos de idade. Ele iniciou a sua carreira no Peñarol em 18, foi a temporada onde ele em 20 partidas já marcou 2 gols e deu 3 assistências. Muito jovem, tá? Com apenas 18 anos de idade. Com esse destaque, ele foi logo vendido do Peñarol para um clube do futebol norte-americano por mais de 50 milhões de reais, com apenas 18 anos de idade. Foi o Los Angeles FC Futebol Clube. Ele em 2020 teve uma temporada com 3 gols e 6 assistências em 25 partidas, com apenas 19 anos. Logo após foi emprestado à Almeria da Espanha. Não deu muito certo por lá e voltou para o Los Angeles em 21. E continuou tendo bons números e um bom desempenho no futebol norte-americano. Em 21, em 15 jogos, marcando 4 gols, dando 2 assistências. Em 22, em 15 jogos, marcando 2 gols, dando 3 assistências. E em 22, 23, nessa temporada, no segundo semestre de 22, ele se transferiu para o Clube América do México. O América do México, futebol mexicano. E em 23 jogos já, em um semestre apenas, com pouco tempo de adaptação, ele marcou 4 gols e deu 2 assistências. Fez a temporada passada também pelo América do México, que acompanha, né, a temporada do futebol europeu, que é de um meio de um semestre até o meio do outro semestre. No caso, são dois, é dividido, né, em anos. E aí na temporada 23, 24, Brian Rodrigues marcou 7 gols e deu 4 assistências. E nessa temporada, até o momento, né, que pegou ali todo esse segundo semestre do ano passado,
O Brian Rodrigues tem 19 gols, 19 jogos, 7 gols e 5 assistências. Até o momento é a melhor temporada da história de Brian Rodrigues. E o Vasco, lá no meio do ano passado, tentou a contratação do Brian. E por que o Vasco tentou? E também por que o Vasco não conseguiu? À época, o próprio empresário do Brian começou a oferecê-lo para outros clubes do futebol sul-americano. E foi assim que o nome do Brian Rodrigues chegou na mesa do Vasco. Por que isso aconteceu? Porque lá no ano passado, o Brian Rodrigues ele foi denunciado. Foi denunciado por um problema até grave assim, né? O Brian Rodrigues ele foi acusado pela justiça mexicana de agressão à sua namorada. É um tema até um pouco complexo, né? E lá no ano passado, quando toda essa bomba estourou no futebol mexicano, no país do México, internamente o empresário de jogador entendeu o quê? Que era melhor tirá-lo do México, tirá-lo do país, para que as coisas pudessem esfriar por lá e automaticamente as coisas esfriando, depois ele voltasse. Então o empresário chegou no Vasco e falou: Ó, Vasco, eu tenho o Brian aqui, tá com um problema lá no México com a sua namorada, com a sua mulher de 26 anos de idade, inclusive. E a gente tá precisando tirar ele daqui, tirar ele dos holofotes. Dá para levar pro Brasil? O Vasco olhou na época, viu o Brian, viu a qualidade do jogador e falou: dá, vamos negociar. E foi assim que as coisas começaram a ser negociadas. O Vasco realmente negociou, avançou. Só que no final das tratativas, quando as coisas realmente estavam já avançando, as coisas deram uma travada exatamente por conta desse problema. Que internamente no Vasco da Gama se entendeu que talvez fechando com o Brian Rodrigues, essa denúncia de violência que foi se dada, né, no país do México, poderia acabar tendo problemas durante o tempo de contrato, para que ele voltasse, tivesse que prestar depoimento no México, etc. Então o Vasco preferiu encerrar as tratativas ali. Só que as coisas, meu amigo, continuaram nos bastidores. E o Vasco, precisando de um ponta esquerda, lá no México, as coisas, toda essa situação já foram resolvidas, o Vasco voltou às ativas pelo Brian. A diretoria do Vasco hoje já avaliou, durante todo esse período, a situação jurídica do jogador. O clube recebeu, tanto do staff do atleta, quanto também dos advogados do próprio Brian Rodrigues, documentos e algumas provas que reforçam que Brian não tem nada a ver com a situação, que ele tá, assim, certinho, ele não fez nada, que ele não teve nenhum tipo de violência contra a sua namorada. Além disso, o próprio Vasco consultou também alguns escritórios jurídicos especializados em casos desse tipo que Brian Rodrigues está envolvido para entender a situação. Nessas consultas feitas pelo Vasco, o Vasco se sentiu completamente resguardado para prosseguir com as tratativas, informação dada até pelo Matheus Gilbert, do canal do Mário Coelho Vasco. Então, assim, o Vasco ele se resguardou de tudo que pôde fazer diante dessa situação que estava rolando no território mexicano lá no meio do ano passado para avançar nas tratativas. O Vasco foi cirúrgico quanto a esse problema do Brian Rodrigues fora de campo para que isso não afetasse a situação do contrato dele com o Vasco da Gama. O Vasco, tendo esse check na parte jurídica, o Vasco avançou nas tratativas. Com relação às tratativas, o que temos a trazer a vocês? Internamente, o Brian Rodrigues é tratado sim como um nome especial. É um ponta, como a gente trouxe aqui a vocês, é o setor em que o Vasco trata como grande prioridade, como a gente vem trazendo aqui a vocês. O Vasco vai trazer 3 jogadores para o seu setor ofensivo. Um ponta esquerda titularíssimo, que o Vasco vai gastar dinheiro para contratá-lo. Um atacante reserva para o Verratti e um ponta. E aí pode ser direito, pode ser esquerdo, mas a prioridade realmente é que venha a ser um ponta direito para brigar por posição, principalmente com o Adson. Então o Vasco vai trazer esses 3 jogadores. O ponta direito tende a ser o Lloyd Augusto, o angolano. O atacante reserva para o Verratti, ainda não temos esse nome. E o ponta esquerda hoje, sim, o nome do Brian Rodrigues é um dos mais desejados. Internamente, o Vasco entende que o jogador é muito bom, é um atleta muito bem avaliado pelo setor de scout do Vasco, que já acompanha o Brian há um tempo. E o próprio jogador também gosta dessa possibilidade de jogar no futebol brasileiro. O jogador vê com ótimos olhos uma vinda ao Brasil.
E nesse momento as coisas realmente vêm andando muito. Não à toa, hoje tivemos a informação através do jornalista Carlos Berbert que o Vasco da Gama ele já formalizou uma proposta pelo atleta. O Vasco formalizou uma proposta ao América do México pelo atacante Brian Rodrigues. O Vasco ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, algo em torno de 24 milhões de reais, para contar com o jogador. No entanto, nesse momento, informações aqui, o clube mexicano, América do México, pede um valor maior para liberar Brian Rodrigues. E Vasco, junto ao clube mexicano, vem negociando aí essa liberação. O América do México que pagou caro pelo Brian Rodrigues, então automaticamente por ter pagado caro, quer também um valor alto para liberá-lo. À época, o América do México, em 22, pagou algo em torno de 6 milhões de dólares. O dólar em 22 estava 5. Então, a América do México pagou algo em torno de 6, 12, 18, 24. Pagou 30 milhões de reais pelo jogador. E o Vasco está oferecendo 24. Então, a América quer um denominador, quer um valor maior do que esse colocado até o momento na mesa do Vasco. A expectativa é que os valores girem aí algo em torno de 4 a 6 milhões de dólares, o que o Vasco da Gama conseguirá negociar pelo Brian Rodrigues. Show, meu amigo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Inclusive, ó, informação aqui agora dada, tá? O América do México pediu 8 milhões de dólares no Brian, tá? Não 6. 8 milhões de dólares e o Vasco inicialmente ofereceu 4 milhões de dólares. Então, assim, as coisas ainda vão andar. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado. Informações aí importantes que, é claro, temos a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários, né? Informação importantíssima aí sobre o nosso Cruz Maltino. Os bastidores da colina histórica segue a todo vapor e a procura o Vasco por esse ponto à esquerda também. Show! Vamos seguir com o vídeo, vamos prosseguir com as nossas informações. Quero falar aqui com vocês agora sobre 777 Partners. Entretanto, antes, rapidamente, quero tomar aquele cafezinho esperto aqui. Tô parando esse Fala Gigante aqui rapidinho pro seguinte, vascaíno, 2 avisos. O primeiro, larga o dedo no like aí nesse vídeo, que é de suma importância. O YouTube tá dando uma enxugada na divulgação do nosso canal e é exatamente o seu like que vai fazer com que o nosso canal volte a ser divulgado aqui dentro da plataforma. Então larga o dedo no like. E outro aviso, faltam menos de 80 pessoas para chegarmos aos 9 mil seguidores lá no nosso Instagram. O Instagram aqui do nosso canal é para você também ficar informado muito sobre o Vasco da Gama através dessa outra rede. Então corre lá, tá aqui ó, no comentário fixado o link do nosso Instagram. Terminou o vídeo? Aperta, vá lá, nos siga e nos ajude a chegar aos 9 mil. Show? É isso. Agora, continue aí com o vídeo cheio de informação do Vasco. Bom, torcedor vascaíno, vambora então continuar aqui com esse Fala Gigante e falar agora com vocês sobre 777 Partners, né? Porque essa empresa que cagou com o Vasco da Gama, essa é a grande realidade, vem tentando agora, junto à justiça, fazer de tudo para recuperar o dinheiro que se foi investido. E, acima de tudo, ter as ações da Vasco da Gama SAF incompleto. Eles não estão felizes em ter apenas 30% que pagaram, ok. E pagaram, né? Ok, o caramba. Quem pagou, pagou. A realidade é essa. Eles não querem apenas os 30%. Eles querem, meu amigo torcedor vascaíno, 70% das ações. Esses caras, me desculpe, só estão de brincadeira. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? Há um tempinho atrás, foi-se iniciado o processo de arbitragem da FGV. O que é isso? É uma arbitragem, é um julgamento que vai acontecer através da arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, onde já tinha definido, tem definido, né, que o Vasco escolheria um árbitro, a 777 escolheria um outro árbitro, e juntos esses dois árbitros escolheriam um terceiro árbitro. Foi-se assim decidido. O Vasco escolheu uma árbitra, que é a Ana Tereza, e no caso, o escritório da 777 Partners escolheu também um outro árbitro, que é o Maurício Almeida Prado. Juntos, ambos definiram um terceiro árbitro, que no caso foi... Vou trazer aqui o nome certinho, né? Paula Andrea Forgione, que seria a presidente dessa comissão. Ela é uma advogada com longo currículo de mediações e arbitragem. Entretanto,
após ser escolhida, ela teve a sua nomeação contestada e automaticamente não será presidente dessa arbitragem. Ou seja, a mesa hoje tem os 2 membros indicados pelas partes, Vasco 777, mas não tem um presidente, então as coisas não andaram. E diante exatamente dessa escolha feita pelo Vasco da Gama, da sua árbitra, no caso, o Vasco definiu, né, alguém para estar lá presente nessa comissão, a 777 Partners, ela reclamou, ela contestou a isenção da árbitra escolhida pela parte do Vasco da Gama. Por quê? Porque Ana Tereza Basílio, árbitra escolhida pelo Vasco, ela atua profissionalmente em parceria com Paulo Salomão, que hoje é o vice-presidente do Vasco e também um dos principais responsáveis pelas ações jurídicas que tiraram a 777 Partners do controle da SAF Cruz Maltina. Mas ela não é alguém que apenas trabalha com Paulo, muito pelo contrário. É uma mulher super competente, que hoje é presidente da OAB do Rio de Janeiro, que no caso foi eleita agora, nesse último dia 24 de novembro, e é a Associação, né, dos Advogados do Brasil. Então, é uma mulher muito grande dentro da advocacia brasileira, não é qualquer uma, e a 777 está tentando achar algum jeito de tirá-la da jogada. Além disso, também a própria Ana Tereza trabalhou junto com Paulo Salomão já de fato em várias áreas, recuperações judiciais, como nos casos da Loja Americana, da Oi. Fato isso que a 777 está questionando nessa situação. Mas o questionamento da empresa norte-americana não é apenas sobre isso, tá? Hoje a empresa norte-americana ela realmente tem por objetivo recuperar as ações. Informações é que nessa arbitragem o Vasco defende a rescisão dos contratos, caso assinado lá no ano retrasado, em 2022, né, há 3 anos atrás já, que loucura, onde foi-se feita a venda de 70% das ações da SAF para os americanos, enquanto a 777 pretende a retomada do controle da SAF. Então hoje a 777 pretende voltar a ser a dona do Vasco, sem existir, olha que loucura, né? E aí, qual é a informação que temos? Lá nos Estados Unidos, tá pegando fogo. Por quê? Porque hoje as movimentações dos americanos indicam sim que eles estão tentando retomar a posição para participar da venda de seus ativos no futebol. Josh Wander e Steven Pasco, que são os sócios da 777, vêm sendo pressionados por alguns credores do grupo, como a ECAP, como... esqueci a outra empresa que também é credora da 777 Partners, me desculpe, né? Esqueci. É Capital Partners, acho que é essa a empresa. E eles vêm sendo pressionados por essas pessoas que a 777 deve, que quer dinheiro. E aí a pressão é, poxa, olha só, você tem lá no Rio de Janeiro o Vasco. Tá nas mãos da associação, dá um jeito de retomar o controle das ações, vender e dar o dinheiro pra gente. Então, nesse momento, o que Josh Wander e Steven Pasco estão fazendo? Eles contrataram novos escritórios de advocacia no Brasil, esboçam hoje um plano maquiavélico para tentar se manter no jogo e recuperar automaticamente as ações do Vasco da Gama. O objetivo da 777 é qual? Nessa arbitragem, retomar o controle do clube, ter 70% novamente das ações da SAF e vender para um futuro investidor todos os 70% e ganhar o dinheiro em cima de todos os 70%. Enquanto as ações do Vasco é o quê? Desfazer o contrato assinado lá em 22 e a 777 no final não ficar com absolutamente nada. O Vasco ter todos os 100% das ações da SAF para si. Esse é o objetivo do Vasco da Gama. E me desculpe, tá mais que certo. Tá mais que certo. Que a grana que esses caras, meu amigo, tomaram do Vasco da Gama não é pouco não, tá? É muita grana que esses caras tomaram do nosso clube. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha disso tudo. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa sexta-feira. Já já estaremos de volta e contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!